Olá, graça e paz. Passando aqui mais um dia para deixar um versículo, né, para que você e eu nós possamos fazer uma análise da nossa vida, daquilo que nós temos buscado no Senhor. Está em Jeremias 15:16 e eu queria falar um pouquinho sobre satisfação. Onde nós temos buscado a nossa satisfação. A palavra satisfação, ela significa o ato ou o efeito de satisfazer-se. Contentamento, prazer que vem da realização daquilo que você espera e daquilo que você deseja. Então, dependendo daquilo que eu espero, aquilo que eu desejo, quando eu realizo aquilo, eu encontro a satisfação. Isso é um significado de um dicionário. E na palavra de Deus, em Jeremias 15:16, diz assim: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são a minha satisfação e júbilo maior, porquanto o teu nome foi invocado sobre mim, isto é, eu pertenço a ti. Essa tradução é King James e bem diferente, né? Quando nós buscamos a satisfação naquilo que eu espero realizar, e aí quando eu realizo, eu encontro uma satisfação. Essa é a tradução de um dicionário. No entanto, a palavra de Deus, que é aquilo que nos alimenta, diz que quando a tua palavra foi encontrada e eu comi, ela me nutriu dia após dia. E diz que são a minha satisfação. Cada palavra que eu comi dia após dia, a palavra de Deus que me nutre, eu encontrei a satisfação ali. E nós precisamos fazer uma análise, né? Nós temos vivido dias onde muitas coisas nas nossas vidas mudaram, né? Se alteraram-se as rotinas, as agendas, mas existe algo que se nós estivermos vivendo, se nós estávamos vivendo antes da pandemia e nós continuamos vivendo, eu creio que tem nutrido a nossa vida. Se nós nos alimentamos da palavra de Deus, de cada frase, se você come e digere cada frase da palavra de Deus, isso tem sustentado a sua vida, tem sustentado a minha vida, porque eu sempre digo que o trono da graça, ele nunca entra em crise. Não tem pandemia, não tem falta, não tem sobra, não tem nada que possa roubar a importância e o governo desse trono. Então, tudo depende de cada um de nós. Depende daquilo que eu tenho buscado me satisfazer. Depende daquilo que eu tenho depositado e empenhado a minha satisfação. O que eu tenho buscado realizar. Aquilo que eu busco realizar, quando eu realizo, eu tenho uma satisfação. Então, onde eu tenho focado? Onde você tem focado as suas energias, a sua busca, a sua expectativa? Será que as suas expectativas estão alinhadas com Deus? Será que as suas expectativas estão em Deus? Porque se as suas expectativas estiverem em Deus, eu tenho uma notícia para te dar: você jamais será frustrado. Porque Deus, ele surpreende. Deus, ele supera expectativas. Agora, se você tem focado as suas expectativas, a sua busca em coisas dessa terra, eu também tenho uma notícia para te dar. Essa realização que você tem desejado, ela vai te satisfazer momentaneamente. É um prazer momentâneo. No entanto, isso passa e você volta a estar insatisfeito, a estar triste, a não ser preenchido. Eu um dia ouvi isso e eu trago para minha vida porque eu creio nisso, que o Senhor, quando Ele nos criou,
Ele nos criou exatamente com um molde, que está faltando algo nesse lugar. E aí, nós focamos as nossas expectativas, muitas vezes, em uma pessoa para colocar nesse molde, em um trabalho para colocar nesse molde, em consumir para que você preencha esse molde, consumir muitas coisas, ou eu foco e me torno, a cada dia eu me alegro se eu compro muito, ou se eu como muito, ou se eu bebo muito, ou se eu tenho aquela pessoa que humanamente ali ela pode surpreender as minhas expectativas, e aí eu quero colocar nesse molde. No entanto, Deus criou esse lugar que é só Ele, que cabe exatamente, só Ele preenche esse molde na totalidade. Nenhuma pessoa, se você colocar ali, é como um quebra-cabeça, tem que ser a peça certa para preencher na totalidade. Senão vai faltar alguma partinha que não preencheu. Você vai comprar algo, não vai caber exatamente. Você vai focar em uma atitude de beber, de comer, não vai preencher exatamente. E aquilo que preenche, que não é na plenitude, não nos satisfaz, porque o Senhor nos criou com esse vazio que cabe somente a presença dele. E quando nós entendemos e liberamos e abrimos, né, o nosso coração para que o Senhor ele preencha na totalidade esse molde ao encaixe perfeito. E aí eu tenho satisfação, independente se eu tenho ou não tenho algo desse mundo, se a pessoa faz ou deixa de fazer por mim ou para mim. Então, existe uma satisfação que me nutre dia após dia e que me faz plenamente satisfeita. Em Jeremias 15:16 diz que a palavra de Deus. Só que quando nós encontramos a palavra de Deus, nós escolhemos comer cada frase e digerir, ou nós escolhemos ler como um livro. A Bíblia ela não pode ser lida somente como um livro, ela tem que ser lida para que eu coma cada frase e eu venha digerir cada frase. Eu traga isso, essa vida, para a minha vida, porque aí eu vou ser preenchida. A palavra satisfação, como eu disse, né, ela é algo que tem a ver, né, com contentamento. O prazer, ele também tem a ver com contentamento, mas o prazer, ele promove algo, um contentamento, mais no físico, e ele é imediato, é rápido e tem uma rápida duração. Então, o prazer, ele é algo que me satisfaz naquele momento e tem uma duração pequena. Ele só me satisfaz por aquele tempo. Esse é o prazer. Agora, a satisfação, ela tem relação também com o contentamento, mas não é algo físico, é algo psíquico, é algo que tem longa duração. Então, eu tenho que buscar, eu tenho prazer de buscar a Deus, eu tenho prazer de estar na presença dEle, mas aquele prazer, naquele momento que você sente a presença de Deus, que é algo rápido ali na presença de Deus, ele vai se tornando, ele vai me levando à satisfação por cada momento que eu tenho em ter essa comunhão com Deus. Então eu tenho aquele prazer naquele momento, é algo que você sente ali a presença de Deus, quando você está buscando a presença de Deus, você tem realmente esse prazer ali no momento, só que dia após dia buscando isso, você vai tendo esse prazer naquele horário, no momento que você está buscando a Deus, e isso vai gerando no seu íntimo uma satisfação. E a satisfação, ela é algo que dura. Ela não é algo só naquele momento. Ela não é algo só quando você está ali orando a Deus. A satisfação, ela torna aquele momento de prazer eternizado em nós, porque eu sei que eu vou buscar na fonte,
que eu vou adorar ao meu Senhor, naquele momento eu vou ser ministrada por Ele, e depois na correria do meu dia a dia, mesmo que eu não esteja naquele secreto, naquele momento rápido de prazer, eu vou estar satisfeita em Deus, eu vou estar plenamente satisfeita em Deus, porque todos os momentos que eu tenho com Deus, buscando ali a presença dele, sentindo a presença dele, me alimentando da palavra dele, isso vai gerando na minha vida uma satisfação, que é o que diz aqui. E aí eu tenho um júbilo maior, uma alegria maior, porque nenhum momento, nenhuma expectativa que eu posso ter prazer em estar com meu esposo, eu posso ter prazer em estar com os meus filhos, eu posso ter prazer em ministrar a palavra para a igreja, eu posso ter prazer em estar num momento de lazer. Só que tudo isso não se compara à satisfação de quando eu encontro um tesouro na palavra de Deus e eu me alimento daquilo e eu vou digerir aquilo e aquilo vai ser plenitude na minha alma. A palavra de Deus diz que é júbilo maior, não tem alegria maior. Então, nós precisamos alinhar as nossas expectativas. As minhas expectativas, se elas estiverem alinhadas com coisas que eu posso ter sobre essa terra, com pessoas que eu possa conviver, eu não vou desfrutar desse júbilo maior, eu vou desfrutar de prazeres momentâneos. Para eu desfrutar na plenitude desse júbilo maior, eu preciso estar alinhada com aquilo que vai me trazer a satisfação, a plenitude dessa satisfação, que é eu estar alinhada com Deus, eu colocar a presença de Deus nesse molde criado para Ele, porque aí Ele me preenche na totalidade, eu vou ter satisfação, mesmo quando me faltar o convívio com uma pessoa, mesmo quando me faltar algo que eu queira comprar, mesmo quando me faltar qualquer outra coisa que hoje nos dá prazer. Eu vou alcançar essa satisfação em Deus. E aí Ele vai preencher esse molde, Ele vai se encontrar em mim, eu vou me encontrar nele, e aí esse molde ele me preenche, e também eu creio que há em Deus uma alegria. Nós podemos alegrar o coração de Deus quando nós nos colocamos na dispensação, na disposição de realmente deixar Ele nos preencher por completo. Então, o que eu gostaria de deixar para você hoje, para que você avalie. Às vezes nós vemos pessoas tão insatisfeitas, nada tá bom. Se você tem andado assim, eu quero te dizer que você tem buscado de uma forma errada, que você tem colocado as suas expectativas em coisas que vão te frustrar, e por isso você nunca vai ser satisfeito. Você não consegue ter um coração grato porque você sempre está insatisfeito, sempre está desanimado, sempre está... se eu consigo fazer algo, aí eu me sinto satisfeito. Se eu não conseguir alcançar aquele algo, aí eu já estou insatisfeito, já me torno ingrato. Se eu tenho alguma coisa, eu consigo me alegrar. Se eu não tenho, eu já estou triste, eu já estou insatisfeito. Não. Eu costumo dizer que as atitudes externas de pessoas, as condições externas de ambiente, não podem nos influenciar. Nós temos algo tão precioso dentro de nós, tudo que nós precisamos já habita em nós, que é o próprio Deus. Então, como algo tão menor externamente pode me frustrar, me parar, por mais que nós tenhamos emoções, sentimentos, somos humanos, eu quero te convidar todos os dias a confrontar isso em Deus e a alinhar com aquilo que Ele pensa ao seu respeito, com aquilo que Ele tem para você,
com essa plenitude e alinhar com o padrão do céu, não com o padrão decaído da terra, daquilo que todos os dias nós nos deparamos. Amém? Então busque a sua satisfação naquele que é o único que pode te satisfazer plenamente. Plenitude é algo por inteiro. Então, esse lugar aí no teu coração, ele tem um molde. E somente Deus pode preencher por inteiro. Tudo que você coloque aí não vai ser por inteiro. Vai preencher um pedaço. Vai preencher uma área, mas não vai preencher a totalidade. Amém? Então, fique nessa palavra, fique nessa revelação de Deus que está em Jeremias 15:16, em nome de Jesus. A paz.